Olá, olá, muito boa noite. Mais uma live. Hoje uma live mais que especial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa live semanal. Toda segunda-feira estamos aqui, eu, o professor Daniel Casonati, trazendo conteúdo de qualidade, conteúdo que vai mudar o seu método de estudo. A gente sempre bate nessa tecla, não basta estudar, tem que saber estudar da forma correta para que você possa acelerar a sua aprovação, para que você possa alcançar o seu sonho de uma maneira mais rápida. Vou, sem mais delongas, já dar início aqui, convidando, vi que o Leonardo Farias entrou, muito bem-vindo, Leonardo, e vou dar o meu grande amigo Daniel Casonati, professor Casonati, possa estar aqui com a gente. Hoje, como eu ia dizendo, é uma live muito especial, porque a gente vai destrinchar o edital do Banco do Brasil. Fala, Daniel, seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma E segunda-feira. aí, Tudo tudo certo? bom? Beleza. Tudo bem, graças a Deus. Estava falando para o pessoal que está entrando aí, Carolzinha, do Rio de Janeiro, legal demais. Seja bem-vinda também. Hoje a nossa live é muito bacana, muito importante para você que está estudando para o Banco do Brasil. É um concurso que está aí às portas já. No dia 26 de setembro a gente vai ter a prova objetiva, com discursiva também. E hoje a gente vai destrinchar, a gente vai te fazer acreditar que é possível sim. Não é um edital grande, são muitas vagas de verdade. Quando a gente fala muita vaga, é muita vaga de verdade. Suelen entrando aí também, muito bacana. O pessoal está entrando e hoje a gente vai bater nesse edital, né não, Daniel? Eu queria que você desse boas-vindas aí pro pessoal também e já começasse a destrinchar esse edital. Na verdade, primeiro agradecer todo mundo que vem acompanhando a gente, desde que a gente começou esse projeto. A gente faz o projeto porque a gente acredita que de alguma forma a gente consegue impactar no estudo das pessoas. Então a ideia de que a gente trazer hoje o edital do Banco do Brasil, porque é um edital que realmente pode, de alguma forma, modificar aí quem está sem emprego, quem quer uma vida melhor, porque, que nem você falou, ele traz um quantitativo de vagas muito grande, a gente está falando aí de mais de 4.000 vagas, salvo engano, 4.800 vagas. O Banco do Brasil, assim como outras instituições, assim, Sociedade de Economia Mista, eles têm uma demanda muito grande, eles têm até um histórico de chamar mais do que o número previsto. Então, assim, é outra notícia bacana. Claro que ela não é oficial, não é algo que a gente pode contar, mas é algo que a gente pode esperar. Então, assim, eu acho que a primeira mensagem é não se assustar com o quantitativo de pessoas, né? Porque você tem que fazer a sua parte. Então, a nossa parte aqui é trazer tudo que tem nesse edital, tudo que você tem que prestar atenção, para no final a gente vai te dar uma notícia bacana que eu e o Luiz a gente está preparando aí com muito carinho. Então, a princípio é isso, Luiz. A gente bater aí, começando pelo quantitativo de vagas, né? Elas são uma outra coisa bacana que é um edital nacional. Então, não importa aonde você esteja estudando, a gente tem muita gente que acompanha que é do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, não é aquele edital que está concentrado em Sul, Sudeste. Qualquer lugar do Brasil você tem vagas destinadas e vai poder ficar perto da sua casa. Uma coisa que eu acho bacana, sendo um deslocamento. É um edital que ele é você regionalizado, né? Então, assim, pessoal, mete a cara, tem pouco tempo até o edital, então todo mundo foi pego aí meio de surpresa, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo para estudar, tem o mesmo material, então eu acho que é a sua vez de sentar e fazer a diferença. Perfeito. E essa quantidade de vagas chama muita atenção, né? Em primeiro lugar, é importante dizer qual é a banca, né? É uma banca que já tem um histórico aí, é uma banca tradicional, que é a Cez Gran Rio. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente é pego de surpresa com uma banca que ninguém nunca ouviu falar, né? E isso dificulta um pouco a caminhada, porque são poucas questões que já existem à disposição para que a gente tenha uma noção de como é que a banca trata aquelas matérias que vão estar na nossa prova. E não é o caso. É uma banca tradicional. Isso daí já é um ponto positivo para você que está estudando para esse concurso. Segundo ponto que o Daniel já bateu. É muita vaga. É muita vaga, pessoal. 2018, que foi o último concurso do Banco do Brasil, eram 30 vagas imediatas, mais 30 vagas de cadastro de reserva. Dessa vez, são 2.240 vagas imediatas. Então, é garantido que 2.240 pessoas
vão ser nomeadas. E mais um cadastro de reserva de 2.240. No último concurso de 2018, todo mundo que passou ali, cadastro de reserva, foi nomeado. E a tendência é que isso aconteça novamente. Como o Daniel falou, não tem como a gente garantir, obviamente, não tem como ninguém garantir. Você que estuda aí direito administrativo, você sabe que só quem tem o direito mesmo é quem passou dentro das vagas. Só que a tendência é que chame, sim, o excedente. Para explicar esse número de vagas, a gente tem o seguinte. Como o Daniel falou, é um concurso, na sua maior parte, que é nacional, para todos os estados e Distrito Federal tem vaga. Mais um ponto positivo. E tem um detalhe. 2.000 vagas são a nível nacional, distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal. Agora, 240 vagas são para a área de TI. E essas 240 são só para o Distrito Federal. Só esse pequeno detalhe. 240 vagas ali para o DF. Então, a maior parte dessas 4.480 vagas é para o Distrito Federal. Mas com esse detalhe de que 240 tá lá e o restante distribuído pelo Brasil inteiro. Vamos partir para a remuneração, então, né, que é uma parte que chama a atenção de muita gente. É uma oportunidade única, como a gente vem falando. E não se enganem. Quando a gente coloca lá no edital, a remuneração que tem é mais ou menos exatamente R$ 3.022,37. Mas explica aí pra gente, Daniel, para o pessoal, por que isso não corresponde à realidade do salário, da remuneração de um agente escriturário do Banco do Brasil. Na verdade, o salário, sempre o salário que eles colocam no edital, seja desse concurso ou de outro, ele vem como salário base. Então é muito importante, se é um cargo que você está almejando, e você já deu uma olhadinha lá quantitativo, matéria, aquilo que você quer, às vezes o salário é baixo no edital, vai no portal da transparência. Lá você tem a decomposição, geralmente você vê o salário bruto e o líquido. Nesse caso aqui, o Luiz falou bem, então a princípio ele traz um salário nominal ali de 3.022. Só que o que consta, quando você vai olhar e vai destrinchar no portal esse salário, você tem auxílio alimentação, você tem auxílio transporte, banco tem distribuição de dividendos, né? No serviço público você não tem. Salvo algumas exceções quando é procurador, que tem honorários à sucumbência, mas é muito raro isso, você vai ter distribuição de PLR, por ser uma sociedade de economia mista. Então, traz vantagens intrínsecas que nem sempre a gente vê quando olha o edital. Então, eu era muito motivado quando eu olhava. A primeira coisa, eu dava uma olhadinha no quantitativo de vagas, para ver, porque hoje em dia é muito concorrido. Embora o Luiz tenha feito a façanha aí de passar em primeiro, eu tenha conseguido passar em primeiro. Quando a gente estuda para passar, está dentro do quantitativo de vagas. Só que, ultimamente, o número de vagas tem sido muito pequeno. Então, primeira coisa, quantitativo de vagas enorme. Segunda, salário. Então, pode parecer não muito atrativo no primeiro momento, quando a gente olha ele cru, mas quando a gente destrincha ele, a gente vê que esse salário distribuído ao longo do ano, com 13º, todas essas vantagens, ele vai estar batendo ali mais de 5 mil. Então, assim, mais de 5 mil para um primeiro concurso, para você ter o que a gente chama às vezes de concurso escada, se você quiser, para algum outro, para te pagar as contas, pagar os seus estudos, um trabalho que eu entendo que é relativamente tranquilo, eu acho que é um concurso que vale muito a pena. O Luiz fez um estudo para vocês, então eu vou trazer os números direitinho, só para não ficar jogado no ar. Então vamos lá. PLR está dando uma média de 8 mil por ano. Vale transporte, auxílio creche, crianças até 6 anos, por exemplo, eu me incluiria nesse caso, mais 533, só para vocês terem uma ideia. Minha mulher é funcionária do Tribunal de Justiça de São Paulo e o auxílio creche é de R$ 400, menos de R$ 400. Aqui o auxílio é mais que o Tribunal de Justiça de São Paulo. Auxílio muito bom, tá? Pode parecer que não, mas é um complemento muito bacana. Auxílio alimentação, 831,16. Então, assim, você vai fazer as compras, é muito, muito bom esse auxílio. A gente tem auxílio para filho... Esse Pode falar. Auxílio, Daniel, só fazendo um contraponto aí também,
ele é maior do que o do Tribunal de Contas. Então você vê aí que é um órgão que normalmente tá no topo, né? É, por, Exatamente, por isso que a gente fala que não olha só o salário, né? Ele existe outros membros que compõem, componentes que compõem esse salário, que vão te dar um aumento nessa carga salarial. Então, para complementar, quem tem filho deficiente tem mais 533,01 para medicamento, acompanhamento médico, previdência complementar, capacitação profissional. Então, assim, você vai fazer curso extra, tudo isso, como ele é uma entidade, embora seja da administração indireta, ele tem personalidade jurídica de direito privado, há incentivos para que você esteja fazendo curso de capacitação para estar sempre melhorando. Isso tudo a gente chegou em mais ou menos uma média de 5.400 mensais. Então, é um bom salário para quem está saindo do zero. Eu acho que no cenário atual em que a gente está vivendo e que tem muita gente desempregada, uma crise desgraçada, inflação lá em cima, você ter todo mês R$ 5.400 te dá uma tranquilidade para você estudar, ou para que, se você quiser seu concurso fim, você ficar tranquilinho, ou então para que você seja o concurso trampolim, escada, para que você vá para um concurso com um salário maior ou um cargo que você deseja. Então, inicialmente, a parte bacana que a gente queria falar era essa. Então, quando a gente começou a destrinchar o edital, vaga e salário. Agora, acho que um assunto que é muito importante, que a gente tem que passar. Então, a gente dá uma olhadinha qual que é o conteúdo que, pode falar, Luiz, que tem nesse edital. Só lembrando em relação à remuneração, que isso daí é uma remuneração inicial, né? Porque existe até uma tendência de que haja outra forma de ingresso em entidades como o Banco do Brasil, né? Empresas estatais, só que o lance é que ainda o único meio de ingresso como agente escriturário, e aí você tem a ascensão profissional ali. E há pessoas que eu conheço que se aposentaram no Banco do Brasil super bem, porque cresceram lá dentro, se dedicaram e aquilo que a gente chama às vezes de concurso escada, né, trampolim, foi o cargo fim daquela pessoa e acabou de forma excelente. E, enfim, R$ 5.400 mensais é bastante. Se a gente for parar para pensar, menos de 10% da população brasileira recebe mais do que R$ 5.000. Então é um valor, sim, muito bom. 65 mil anuais, né? A gente chegou por meio de um artigo que a gente encontrou, que fez todo esse cálculo aí já bem específico, que, se eu não me engano, foi do Gran Cursos, o artigo de um dos autores lá. E, enfim, vale a pena demais, sem contar que é um cargo de nível médio. Qual é a empresa que paga para uma pessoa, sem exigir dela nível superior, mais de R$ 5.000, com uma carga horária de 30 horas semanais? Ou seja, 6 horas por dia. Não existe, não existe. Se existe, eu realmente desconheço. É uma oportunidade única, única demais. Eu acho que é justamente o que você falou. Primeiro, uma questão de custo-benefício muito bom, o que está sendo exigido para o que está sendo oferecido. Segundo, essa questão que você falou é bem interessante, porque o método de ingresso na administração indireta, ainda que de direito privado, por ser híbrido, só pode ser por concurso público, pelo menos na atividade principal. Então lá você provavelmente vai começar ali no caixa, alguma coisa num sistema operário, né, no básico, mas há uma possibilidade, eu tenho amigos que eram da minha sala, que passaram não no Banco do Brasil, mas na Caixa Econômica, que hoje são gerentes regionais, e olha, devem tirar aí por baixo, devem estar tirando de 15 mil a 16 mil de salário. Então, assim, quando a gente fala num salário de 3 mil, a gente já chegou em 5.400 inicial, não se atenha a esse número, porque ele não é a realidade. Ele é maior e ele chega numa crescente e não demora muito para você crescer. Claro que vai depender de desempenho, é uma entidade privada, vai ter que bater meta, enfim. Mas você tem uma certa estabilidade, a gente vai falar um pouquinho disso, o que é legal. Então ele tem
o bônus do público, né? Tem o ônus de ser por concurso, mas você tem o bônus de uma certa estabilidade e tem essa questão da progressão, que eu acho que é bem legal também. Eu Muito, acho que, muito. Luiz, seria legal você falar um pouquinho do material, do conteúdo, do que as pessoas precisam, o que tem que ser estudado. A prova é dividida em dois momentos, né? Uma única prova, mais conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. O que a gente tem de conhecimentos básicos cobrados e o que a gente tem de conhecimentos específicos? Perfeito. Antes de entrar nessa parte do conteúdo, só para pegar o gancho aí que você falou da certa estabilidade e juntando com a pergunta que o Alan Jorge tinha feito anteriormente, ele perguntou assim: boa noite, colegas. O fato de ser regido pela CLT vale mesmo a pena? De logo a gente fala, vale sim. Porque é regido sim pela CLT, por ser uma entidade de direito privado, né? Só que por ser um sistema híbrido, também tem participação ali pública, né? Tem recursos públicos. Então, algumas exigências do direito público se aplicam, como concurso público, como a necessidade de licitação, como a necessidade de que os atos administrativos sejam motivados. Então, isso daí traz uma certa estabilidade, porque, em regra, pelo que a gente tem previsto no direito, ninguém pode ser demitido sem justa causa numa entidade como essa. Porque a motivação precisa ser válida. Porque o direito administrativo se aplica ali não da mesma forma, de uma maneira híbrida, mas só que nesse aspecto se aplica sim. Então, eu não conheço, não sei se o Daniel, que tem colegas aí da área, conhece alguma pessoa que já foi demitida, como a gente vê no mercado privado. Fala assim, pô, estava tudo bem ontem e hoje eu saí. Eu desconheço. Então, existe Não, essa... dois pontos. O primeiro o que pode haver plano de demissão voluntária. Então, assim, quando há um excesso num determinado lugar, vamos dizer, o Banco do Brasil incorporou um banco estadual lá. Vamos dizer, no Sul ainda existe o Banerj não, Banrisul. Então, vamos dizer que o Banco do Brasil comprou o Banrisul, tem muitas agências próximas. Aquele pessoal que é mais antigo, pode ser que o banco proponha um plano de demissão voluntária, que vai dar benefícios e você vai, como é voluntária, você adere se quiser ou não. Para que haja demissão, eu desconheço pessoas que foram demitidas de sociedades de economia mistas ou de empresas públicas. E mais uma questão, a pessoa falou se vale a pena ou não, eu prestei uma prova em Franca para auditor municipal, eu fiquei em 15º, era uma vaga só, pode ser que chame ou não, mas lá é CLT. Mesmo para auditor municipal. O salário é excelente, chega a bater 20 mil. Então, o que eu quero dizer com isso? Há uma tendência, com a reforma administrativa, que todos os cargos, olha só, com exceção provavelmente de magistratura, promotoria, tribunal de contas ali, conselheiro e auditor, há uma tendência de que os cargos haja uma flexibilização. E pode ser que muitos cargos voltem a ser CLT. Quem já passou, não, mas daqui para frente haja essa questão da estabilidade está sendo questionada, a questão se vai ser CLT ou não. Hoje a gente tem, por obrigação, por uma decisão do STF, um regime único, mas eu não acho que isso vai ser permanente, tá? O Brasil está numa situação complicada, uma questão de fechar a caixa, então pode ser que haja essa quebra de paradigma que a gente tem. Então, vale a pena? Acho que vale muito a pena. Não acho que vai haver demissão e acho que é uma chance de fazer uma carreira, de pelo menos iniciar com o pé direito. Então, assim, eu acho que vale a pena tentar, eu acredito nisso. Perfeito. Existe até algumas decisões judiciais no sentido de que realmente a demissão, mesmo em entidade de direito privado, quando eu falo entidade, aí eu lembro de direito administrativo, aí confundo, mas só que falando de uma instituição de direito privado, né, que mista, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, qualquer das empresas estatais, existem decisões no sentido de que não pode ser realizada uma demissão de forma desmotivada. A gente sabe, quem estuda LRF, direito constitucional, sabe que essa estabilidade ela é relativa até para quem é estatutário, né?
porque a gente tem uma série de medidas que, no caso das despesas totais, da despesa total com o pessoal do ente federativo tiver ultrapassado, até os efetivos podem perder o seu cargo. Então, assim, é muito difícil, mas, enfim, vale a pena sim, porque na prática existe uma certa estabilidade. Então, vamos partir para a prova em si. A prova ela se divide em duas etapas: prova objetiva e a prova discursiva. Agora, um detalhe importantíssimo é que apenas a prova objetiva tem caráter classificatório. Então, apenas a sua pontuação nas questões objetivas é que vai dizer a sua classificação naquele concurso, se você vai ficar entre as 4.480 vagas. A discursiva é apenas de caráter eliminatório. Ou seja, você vai fazer uma redação ali e a sua nota vai servir apenas para dizer se você está apto ou não para exercer aquele cargo. A discursiva, ela vai ser uma redação e você tem que tirar no mínimo 70 pontos. Ela vale 100 e você tem que tirar 70 pontos, ou seja, média 7. Vai ser um texto em prosa do tipo dissertativo, argumentativo, que valendo 100 pontos você tem que tirar 7. Se você tirar 7, pouco importa se você vai tirar 71, 72, 70, até 100, você não vai ser eliminado. Não vai aumentar a sua classificação. Não tem caráter classificatório. Já a É só eliminatório, né? Só eliminatório. Já a prova objetiva tem os dois caráteres. Então, ela vai te classificar, assim como pode te eliminar. E como é que ela vai funcionar? Já falamos, né, que a prova vai ser no dia 26 de setembro. Se você está aí com essa... Já foi dito aqui. Se você está com essa pulga atrás da orelha, será que dá tempo? Será que não dá? Você vai sair daqui sabendo que dá. Foi em cima da hora, né, esse edital para todo mundo, com muitas vagas, poucas matérias, como a gente vai analisar aqui. E dá sim. Dia 26/9 vão ser 70 questões. 70 questões de múltipla escolha. Então é A, B, C, D, E. Eu costumo falar que 70 questões de uma prova CESP, por exemplo, é diferente de 70 questões de uma prova de múltipla escolha, como era da ESAF, como é da CES Gran Rio. Porque 70 com 5 escolhas ali, acaba que vira 350, né? Porque você vai ter que ler 350 itens naquela prova para definir ali o que está certo e o que está errado. Então, tem que estar atento a isso na hora de fazer a prova. Isso daqui é um bizu já extra para você que está acompanhando a gente, para que você tenha uma gestão do tempo de prova e se ligue que quando você está ali na questão 35, ainda faltam um monte de itens para você analisar. Das 70 questões, 25 questões correspondem aos conhecimentos básicos e as outras 45 questões aos conhecimentos específicos. E é importante que você preste atenção aqui nessa questão, porque existe um peso diferente para cada parte dessa, inclusive para cada matéria. Isso daí vai influenciar muito no modo que você vai encarar os seus estudos e na forma que você vai organizar os seus estudos. Porque você pode se dedicar mais para aquilo que vale mais, que tem, mais questões com mais pontos em jogo, do que aquilo que às vezes é muito mais difícil de compreender, tem menos questões e pouquíssimos pontos em jogo. Então, a estratégia de prova, na minha opinião, é o que vai fazer a diferença entre quem vai abocanhar uma dessas 4.480 vagas. Vamos partir, então, para quais matérias correspondem a cada conhecimento, né? Conhecimento básico, conhecimento específico. A gente tem 4 matérias em cada uma dessas partes da prova, sendo que conhecimentos básicos a gente tem português, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro. Essas 4. Já em conhecimentos específicos, a gente tem matemática financeira, a irmã ali, né, da matemática, que está nos conhecimentos básicos. A gente tem que ter um conhecimento de matemática básica para entender a matemática financeira. Conhecimentos bancários, informática e técnicas de vendas e negociação. E eu vou até abrir aqui uma planilha, que eu já fiz essa separação da importância de cada matéria para a gente dar uma pincelada.
Mas, enquanto eu abro aqui para a gente dar essa pincelada, queria que o Daniel ele desse essa boa notícia, porque a gente vai se aprofundar nesse aspecto da estratégia de prova para o Banco do Brasil. E aí eu vou deixar o Daniel falar essa excelente notícia que a gente tem para vocês. Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria falar é quando o Luiz coloca aí as matérias, se você olhar português, matemática, ainda que a básica e informática, eles estão em 80% dos editais hoje em dia. Então, se você já vinha estudando para qualquer concurso, muito provavelmente essas matérias já tinham que estar no seu radar. Informática aqui é até uma informática básica, mas assim, informática tem caído para a polícia, tem caído para a Receita, tem caído para controle, para o judiciário. Então, informática, eu acho que se você está estudando para outro concurso que não do Banco do Brasil, você não sabe ainda para o que estudar, acho que a informática você tem que estar atento. Português não é 100% porque não cai na OAB, mas assim, português é 95% das provas, então é uma matéria que já deveria estar no seu radar. E matemática, quando não cai matemática financeira, a matemática básica, ela te ajuda com raciocínio lógico, ela te ajuda com estatística. Então a matemática básica, ela também tem que estar sempre no seu radar. Saber fazer multiplicação, ordem das operações, equação pelo menos a de primeiro grau, a de segundo grau eu nem falo, mas a de primeiro grau, saber isolar o X. Então, algumas coisas. Então, nessa prova aqui, de 8 matérias, 3 você já deveria estar no seu radar. Então, se você for estudar para esse concurso, você não vai perder. Essas 3 matérias você aproveita para o futuro. Agora, com relação à notícia, eu e o Luiz, a gente estava pensando o que a gente poderia trazer para vocês de benefício, né? de estratégia. Então a gente pensou num aulão para a gente montar um ciclo de estudos. Num primeiro momento, esse aulão ele é pro Banco do Brasil, porque é um concurso que acabou de sair, a Receita estão falando que vai sair, não vai sair. Mas a ideia é que você consiga fazer o ciclo, bater qualquer edital. Então a ideia é que a gente consiga ajudar você na aprovação para qualquer edital. Mas como assim vocês vão fazer para o Banco do Brasil e vai ajudar para qualquer edital? Porque o que a gente vai te ensinar não vai te dar ele pronto. A gente vai construir ele com você ao longo desse, durante esse aulão. Então você vai entender como que se faz o ciclo. Sabendo como que se faz o ciclo, você vai conseguir, com qualquer edital, montar o seu ciclo. Então, acho que o mais importante não é receber o ciclo pronto. O mais importante é você aprender como que você estrutura ele e você desenha. A partir daí, qualquer edital, qualquer concurso, você vai estar apto para iniciar os seus estudos. Então, assim, o convite que a gente vem fazer para vocês agora, passado essa estrutura do edital do Banco do Brasil, é que a gente vai fazer esse aulão quinta-feira, para vocês, especialmente para como montar um ciclo de estudos. E no dia do aulão, quem assistir, só para quem assistir, a gente vai trazer alguns bônus, algumas coisas interessantes também. Mas o legal aí é deixar no ar para que você venha assistir com a gente, vocês já participam. Então a gente vai deixar essa surpresa, os bônus, o que vocês vão poder ter de mais benefícios para quem assistir. Vai ser até uma forma de retribuir o carinho de quem vai estar com a gente na quinta-feira. Luiz, traz aí essa complementação que você queria trazer, mas eu queria deixar registrado o convite para todo mundo. E a gente não vai parar de estar aqui com vocês, vai fazer esse aulão. A gente vai estar sempre trazendo coisas interessantes, coisas que possam de alguma forma melhorar no desempenho de vocês. É isso aí, pessoal. E é fundamental para que você acelere sua aprovação, a sua organização nos estudos. E o que a gente vai fazer na quinta é justamente isso, é te ajudar a organizar de um modo estratégico. O que é organizar de um modo estratégico? É organizar voltado para o resultado, que é a tua aprovação. E aí, volto a falar, como o Daniel disse, a gente vai fazer o edital com base no edital do Banco do Brasil, só que a gente vai fazer com você. Então, a partir daquela aula, você vai com tranquilidade saber como realizar de forma estratégica a organização dos seus estudos para você conseguir bater qualquer edital, de qualquer concurso público, seja de nível médio, nível superior, seja com 10 matérias ou 20, você vai ter condições
de estrategicamente montar o seu próprio ciclo de estudos. Como eu falei, no caso do edital do Banco do Brasil, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente tem 8 matérias. Só que uma delas, duas delas, em comum, né, somadas, representam 45%. 45 pontos, então, dos 100 pontos que estão em jogo. Então, vamos supor que você feche essas duas matérias, das 8 que caem na prova, você já tem 45 pontos. Em 2018, o ponto de corte foi 60. Então, você vê que... E foram 30 vagas mais 30. Então, 60 vagas no total. E o ponto de corte, aquele que entrou, né, por último, aquele que ocupou a última vaga do concurso, foram 60 pontos. Então você vê como é importante a estratégia na hora de elaborar o seu ciclo de estudos, porque é óbvio que você tem que dar maior atenção na sua organização, no seu planejamento, a essas matérias que vão te proporcionar uma pontuação maior. E é isso que a gente vai fazer na quinta-feira. A gente vai analisar cada uma das matérias, a gente vai analisar a realidade de um calendário e distribuir o nosso tempo de estudo de uma maneira que a gente consiga bater o edital com mais velocidade e mais qualidade. E fica o convite, então, para você. É importante dizer, Daniel, para quem está aqui acompanhando a gente, quem vai assistir essa live depois também, que para você receber o convite, o link desse aulão da quinta-feira, você tem que se inscrever no link que está na bio desse Instagram, do Tec Aprovação. Você vai lá no link da bio, se inscreve, porque as vagas são limitadas, é importante dizer isso. Por que são limitadas? Por que você não faz para todo mundo? Porque a gente vai ter um momento ali de tira dúvidas. Então a gente se comprometeu, eu e o Daniel, a gente chegou a esse comum acordo de que a gente só vai sair da aula, a gente só vai dar fim ao aulão da quinta-feira, depois que a gente tiver tirado todas as dúvidas de todo mundo que estiver lá. Então por isso que as vagas são limitadas, então não perde tempo, vai lá, clica no link da bio, se inscreve para você receber o link de acesso ao aulão, esse aulão fechado que vai rolar na quinta-feira. Um aulão que a gente te garante. Você vai sair de lá sabendo montar um ciclo de estudos para bater qualquer edital em menos tempo e com mais qualidade. E isso, sem dúvida, vai acelerar demais a sua aprovação. Eu queria agradecer para quem acompanhou a gente, para o Daniel, mais uma vez, mais uma segunda-feira que a gente está aqui. A gente se vê no aulão de quinta-feira, tenho certeza. Convida aí os seus amigos que estão estudando para o Banco do Brasil também, para que ele possa... A Marília entrou agora aí, ó. Marília, já se inscreve aqui e vem curtir com a gente esse aulão aí na quinta-feira. Com certeza, tá imperdível. A gente já viu e reviu e realmente foi feito com muito carinho para fazer diferença realmente nessa trajetória até a aprovação, que eu tenho certeza que vai chegar. Valeu? Daniel, se despede aí do pessoal. Pessoal, não, eu queria só falar mais uma vez do carinho aí que o pessoal tem, da interação que o pessoal faz com a gente no direct, o pessoal que acompanha a gente. E realmente o que a gente tem feito com muito amor aí para vocês, para de alguma forma acelerar a aprovação. Então eu espero que vocês façam aqui, ó, no link do nosso Instagram, faz a inscriçãozinha e quinta-feira a gente se encontra. Como o Luiz falou, a gente vai ficar até o último, tirando todas as dúvidas. Então já anota aí dúvida que você tenha. Se a gente não responder durante a aula, a gente vai responder no final da aula. Valeu, show. Luiz. Brigadão pela parceria. Você é demais. Valeu, pessoal. É igual. Valeu, pessoal. Até quinta. Fiquem com Deus.